Efésios, capítulo 4, no versículo 7. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, o Deus vivo e poderoso, Criador dos céus e da terra e de todo o universo, visível e invisível. Efésios, capítulo 4, versículo 7. Evangelho do Senhor Jesus Cristo é revelado exclusivamente ao nosso querido e amado irmão, o apóstolo Paulo, e a mais ninguém. Diz o seguinte: o santo ministério e o serviço dos santos. Veja o que diz o subtítulo: o santo ministério e o serviço dos santos. Tá vendo? O ministério é santo. Santo quer dizer separado. E o serviço dos santos. Tanto o ministério como os santos, os dois são separados para isso. Os dois são santos. Santo quer dizer separado para Deus. Então, o serviço, o ministério, o serviço que é prestado a Deus é santo. Não tem nada a ver com feitiçaria, votos, sacrifícios, campanhas, rosa ungida, óleo ungido, fogueira santa de Israel, jejum de Daniel, de Manuel, Bartolomeu, seja lá de quem for. Não, esse tipo de serviço que está sendo prestado por esses líderes religiosos há mais de 2000 anos e há uns séculos para cá pelos evangélicos, há mais de 2000 anos pela Igreja Católica e de uns séculos para cá pelos chamados evangélicos protestantes. Lembrando que nós não temos nada contra os nossos irmãos católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, budistas, ateus, Hare Krishnas, judeus, nada, zero. Nós estamos aqui nos referindo aos líderes religiosos da face dessa terra, porque são eles quem levam as pessoas para o buraco, para a falta de entendimento. E aqui no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em Efésios 4, 7, está bem claro, não precisa nem desenhar. Está claro, só não vê quem não quer ver. Está aqui, não tem desculpa. Eu não sabia, eu não sei. É uma coisa simples e pura, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Diz aqui, está na Bíblia deles. Está em qualquer Bíblia, onde houver uma Bíblia no globo terrestre, está escrito isso aqui. Efésios 4, 7. O santo ministério e o serviço dos santos, daqueles que foram separados para Deus, daqueles que têm olhos iluminados, daqueles que foram separados para Deus para prestarem esse serviço, que é um serviço muito bom, aonde você não tem que estar aí sacrificando a sua vida, lavando o templo, templos para homens, servindo a homens, entregando jornais, vendendo revistas, ingresso, latinha, coxinha, você jovem, obreiro, evangelista, entregando bugiganga na rua, levando clientes para dentro desse sistema religioso, para enriquecerem a esses homens, correndo atrás de voto para os candidatos políticos deles e chegar ao ponto de desobedecer até a lei, até as autoridades,
fazendo boca de urna para deputados, para vereadores em campanhas políticas. Não, não é este serviço, não. O serviço é santo e Deus é quem capacita para isso. E ele diz aqui, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Tá vendo? Deus nos concedeu a graça, né? Segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele quem? O Senhor Jesus. Esse ele aqui já está errado, porque é ele com E minúsculo. Ele é com E maiúsculo, tá vendo? Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Isso quer dizer homens e mulheres. Você é homem, você é mulher, você é um ser humano, você é um filho de Deus. Deus concedeu dons a você. Essa profissão que você tem de carpinteiro, pedreiro, engenheiro, qualquer profissão que você tem aqui na terra, pertence a Deus também. É um dom. Mas esse dom é um dom terreno que Deus deu para você se virar aqui, para você comer, para você trabalhar, para você ganhar o seu sustento. Não é com essa profissão que você ganha esse sustento? Não é com esse dom de motorista, seja lá do que for a sua profissão, médico, né? Não é com isso que você sobrevive? Não é com isso que você conquista as coisas? Com esse dom? Deus distribuiu também dons espirituais para que o homem espiritual, né, os homens espirituais também recebam os benefícios de Deus. Assim como Deus me concedeu a minha profissão, a sua, Deus também me concedeu dons. Deus também concede dons a você para usar no mundo espiritual. Para que Deus concedeu dom a quem? Aos macacos? Aos cachorros? Aos gatos? Ao vento? Ao sol, à lua, às estrelas? Não, está escrito aqui, né? Que Deus concedeu dons aos homens. E quando é que ele fez isso? Diz aqui, ó. A graça de Deus foi concedida a cada um de nós. Cada um de quem? De nós. Não tem essa de ninguém é o poderoso, é isso e aquilo, não. Quando está falando nós, todo mundo. Olha, essa pessoa aí tem muita fé, tem muito isso, tem muito aquilo. Não. Cada um de nós recebemos os nossos dons. Uns um pouquinho a mais, outro a menos. Deus sabe como divide os dons. Né? A graça de Deus, né? Segundo a graça de Deus, a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, Efésios 4, versículo 8. Por isso diz, quando ele, que é o Senhor Jesus, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Preste atenção. E concedeu dons aos homens. Primeiro ele fez o quê para conceder esses dons? Ele primeiro levou cativo o cativeiro. Vai vendo. Efésios 4, 9. Ora, o que quer dizer subiu, se não também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Tá vendo? Ele diz que quando Jesus subiu, né? Quando Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Paulo está dizendo que antes de Jesus subir às alturas, ele desceu também. Essas alturas é das regiões inferiores da terra. Ele está falando de coisas espirituais. Ele levou cativo o quê? O pecado, a morte,
e o diabo. Lembra da cruz? Que ele estava lá na cruz? Na hora que ele disse, está consumado. Aí deu o último suspiro. Aí você acha o quê? Que ele ficou morto ali? Não. Imediatamente, após vencer aquela etapa, aquele corpo ficou pendurado na cruz, mas o Espírito do Senhor Jesus saiu dali imediatamente. É como se ele dissesse assim, aí, tá vendo? Agora eu venci vocês. Está ali a morte, o diabo, o pecado, né? Tudo ali. Agora vocês vão ser destruídos. Porque agora ele não está mais como Jesus de Nazaré. Agora é o Senhor. Tá vendo? Vem cá, diabo. Vem cá, pecado. Vem cá, morte. Vamos. Levou o cativo para onde? Espiritualmente falando, para baixo. Para as regiões inferiores da terra. Quer dizer, jogou para baixo. Quer dizer, a derrota, derrotou. Lançou por terra. Né? E depois ele sobe às alturas, tá vendo? Por isso o apóstolo Paulo diz, ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido. Mas não é quando ele desceu do céu, não. Porque ninguém tinha visto ele descer do céu, ou alguém viu. Quando ele nasceu, ele veio por uma mulher. E quando ele subiu a última vez que ele se despediu de todos nós, dos discípulos, todo mundo viu ele subir. E ele não desceu mais. Está vendo que ele não está falando desse momento? Ele está falando depois da cruz ali, quando ele diz, está consumado. Então ele sai daquele corpo físico judeu, que se chamava Jesus de Nazaré, agora ele está em espírito, luz inacessível, ele voltou a ser o que ele era. E ali está sob o domínio dele agora o quê? O cativeiro, todo o cativeiro, o pecado de Adão, tudo ali, o meu pecado, o seu, tudo. Então, ele leva para as profundezas, destrói e depois sobe, tá vendo? Por isso que ele diz, ora, Efésios 4:9. Aí, vamos ler do 8. Por isso diz, quando ele desceu, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, antes de subir às alturas, porque ele desceu, levou o cativo. O que é cativo? Cativar, pegar, segurar. O cativeiro. É o nosso Deus. Aí, ó, você pensa que o Senhor Jesus é covarde? Valentão, Deus é valentão, tá vendo? Tá igual esse crente aí morrendo de medo de Satanás, de mula sem cabeça, de assombração, de apocalipse, de besta. Essas pregações loucas aí que ficam aí uma seda, essa gente assombrando o povo de Deus aí. Não. Deus é valente, corajoso. Deus não nos tem nos dado espírito de covardia. Pois eu queria que o diabo existisse hoje. Né? Já desafiei, eles dizem aí, ó, cuidado com o diabo, eu estou esperando o diabo faz 30 anos. Eu queria que ele existisse e viesse pegar alguém do tamanho dele, né? E parar de ficar aí assombrando esses crentes bicho-papão. Né? Quem gosta de assombrar os crentes com bicho-papão são os líderes, Macedo, Silas Malacheia. Essa gente aí, que é para poder meter o medo para tirar o dinheiro, né? Não é assim que o ladrão faz? Ele põe um revólver na pessoa e fala, é um assalto. Aí a pessoa morrendo de medo entrega tudo. Né? Esses aí usam Apocalipse, a passagem de Rico e Lázaro, usa Inferno, Lago de Fogo, besta com rabo grandão assim, com chifre desse tamanho, uns dentão. Né? Aí fica aquele monte de criança, como criança que você conta história de bicho-papão, né? Da cuca. E as crianças ficam morrendo de medo, né? Esses crentes andam assim. E tudo intelectual, hein? Tudo PhD em teologia, nisso e naquilo, né? Um bando de crianças, né? Que ficam aí. Porque o anticristo e os Illuminates e a maçonaria e o cavalo amarelo, outro preto, outro... Tudo loucura, né? Fábulas de velhas caducas. É isso que o apóstolo Paulo chama, tudo isso que você está ouvindo aí, Apocalipse, todas essas parafernálias aí. Mas está na Bíblia, irmão. Ah, é? Nem tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus, cuidado, hein? Ele chama de fábulas de velhas caducas. Nada contra as velhinhas. Você já viu uma velhinha caduca?
Às vezes até a gente que é novo tá com a memória ruim, né? Põe um negócio no lugar, daqui a pouco ela não sabe onde põe, o negócio tá perto dela. A mesma coisa. Aí ele diz aqui, ó, entenda as coisas, que isso aqui é profundo. Efésios 4:8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, ele, Jesus, levou cativo o cativeiro. Depois que ele levou cativo o cativeiro, os nossos pecados, tudo, a morte, tudo, nos libertou de tudo isso, ele fez o quê? Concedeu dons aos homens. Entendeu, né? Que é os homens, né? Aos homens, não é um homem, tá? Não é um pastor, ao Valdemiro pé de feijão, não é a um padre, a um papa ou a alguém especial. Aos homens, a mim, a você, a todos. Hã? Até aquele morador de rua que você vê ali na esquina deitado lá, ele tem dom também. Todos. Concedeu o dom aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também desceu, havia descido, senão que também havia descido. Tá vendo? Havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu, tá vendo? Ele não está falando do céu, não. Está falando naquela hora na cruz. Ele catou tudo e desceu. Porque ele foi lá também libertar o espírito dos cristãos que havia morrido desde a época de Adão. Aqueles que morreram lá na época de Noé, todos eles estavam tudo presos na morte. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Quem é ele que subiu? O mesmo que desceu foi quem? Jesus. É o mesmo que subiu. Aí depois ele subiu com a vitória, acima de todos os anjos dos céus, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Agora você percebeu? Deus está falando uma coisa aqui para mim que nem eu sabia. Estou sabendo agora. O Espírito Santo está falando agora. Agora você entendeu por que Jesus só apareceu domingo? Você pensa que Jesus estava morto ali na cruz ou lá naquela tumba parado? Ele estava trabalhando. Tá vendo o trabalho que ele está fazendo? Pegou a morte, o diabo, o pecado e desceu, né, para destruir lá embaixo e libertar também nas regiões inferiores da terra. Isso é uma coisa espiritual, não é terra, essa terra aqui em matéria. É espiritual, um mundo invisível, que os cientistas chamam de quântico. Desceu no mundo invisível, nas profundezas do mundo invisível, nas trevas, na escuridão. A luz, imagine a luz invadindo a escuridão, né? Com os nossos pecados, com tudo, tá vendo? E o pessoal aqui, sexta-feira, sábado, achando que Jesus estava dormindo. Jesus foi ali, ficou morto aí, no terceiro dia ele apareceu do nada. Não, ele estava trabalhando, olha aí. Olha lá, aqui o Espírito Santo revelou, tá vendo? Nem eu sabia disso. O apóstolo Paulo é terrível mesmo. Ora, olha lá, também havia descido até as regiões, né, inferiores da terra. Aquele que desceu, naquela hora que ele saiu da cruz, é também o mesmo que subiu. Você vê, depois que ele desceu, fez tudo isso, aí ele subiu, né, acima de todos os céus. Não é o céu esse aqui que você olha para cima e vê as nuvens aí. Isso aí não é céu, isso são nuvens. Depois tem o espaço sideral, né? Depois tem um mundo invisível. Depois que ele fez toda a bagaceira, acabou com o cativeiro, com Satanás, com o pecado, com o diabo, coisa que você não acredita. Eu digo você que anda aí dentro do sistema religioso. Claro, sua vida é aí pegando rosa ungida, óleo, aí fazendo campanha. Como é que você vai entender uma coisa dessa? Como é que o Macedo vai pregar uma coisa dessa para você? Coisa maravilhosa dessa, linda. É, né? Agora, se você desejar ouvir a palavra de Deus, é para você também, porque tudo isso aqui ele estava fazendo por você, tá vendo? Ele estava fazendo por você. Eles estão dizendo para você fazer sacrifício aí, para se salvar, né? Mas olha o que Jesus está fazendo aqui, ó. Aí depois que ele arregaçou com tudo, aí ele subiu acima de todos os céus. Aí ele subiu à luz, né?
E aí o que é que ele fez? É como se ele subisse de uma vez e aí ele virasse para baixo assim e ó, enchesse todas as coisas, o universo inteiro, tá vendo? De luz, de poder do Espírito dele sobre todo o universo e sobre toda a terra, de modo que não há nenhum lugar neste mundo, nem no além, nem em lugar nenhum que não tenha a presença de Deus. Por isso, o homem que disser que você precisa buscar a Deus em algum lugar, este homem está louco e não sabe quem é Deus, não tem a mínima noção de quem é Deus. Por isso que o Senhor Jesus diz: quando quiseres falar com Deus, entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto, fale com o Pai em secreto, que Ele ouve em secreto. Por quê? Porque Ele está em todos os lugares. Está aqui, ó. Aí diz assim, ó. Aquele, Efésios 4:10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de quê? De todos os céus. Não é do céu, o céu, os céus. Nós vamos falar a respeito desses céus em outro vídeo, tá? Você vai entender. Para encher todas as coisas. Quantas coisas? Hã? Quantas coisas? Que coisas é essa que Deus está falando? Que Jesus saiu, subiu para encher todas as coisas. Aí o que é que ele faz? Depois que ele enche a plenitude do Espírito dele, todo o universo, toda a terra, o que é que ele faz? Aí tá tudo pronto, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Aí o que é que ele faz? Ele aparece no domingo com o quê? Com um corpinho novo, zero bala, igualzinho a esse aí que nós vamos receber. Nós vamos ter um igualzinho dele. Tá vendo? Ele não conquistou tudo isso depois que ele saiu da morte? Então, é a mesma coisa que vai acontecer com a gente. Lembra que ele dizia? Na casa de meu pai tem muitas moradas. Ah, se não tivesse, eu não dizia. Uma dessas moradas é esse corpo novo. Tá vendo? Que ele aí só apareceu domingo? Tava trabalhando, meu irmão. Jesus não estava parado não, nem dormindo lá na tumba não. E nem pregado ali na cruz. Quem estava na cruz ali, sabe quem era? Aquele corpo de Jesus de Nazaré. Aquilo, sabe quem estava na cruz ali? Adão. Era Adão que estava na cruz ali. Não era Jesus não. Quem ficou na cruz ali foi Adão, foi a carne. E tem gente carregando aqui um boneco dizendo que é Jesus hoje. Põe na cruz. Aí, quando ele enche todo o universo com a presença dele, com a graça dele, aí ele, com o corpo novo de glória, o que é que ele faz? Aí ele aparece. Né? No domingo de manhã, vai lá Maria Madalena, né? E ele aparece para ela. Ora, ele tinha 12 discípulos que a gente lê, mas havia milhares de pessoas que já tinham se convertido, que andavam. Os 12 discípulos é porque a gente já conhece eles aqui. Mas não é que ele tinha só 12 discípulos mais. Lembre que isso já tinha passado 3 anos. Jesus andava com as multidões. Centenas de pessoas já haviam se convertido. Engraçado que ele não apareceu para nenhum discípulo, né? Apareceu para quem? Maria. Tanto é que ela ficou tão maravilhada que ela foi lá falar para eles. E aí eles ficaram tudo espantados. Né? Ele disse, vai e avise aos meus irmãos. Olha como Jesus é esperto. Aí ela foi, eu vi o Senhor está vivo. Eu vi ele, os discípulos, tudo olhando para ela. Tem certeza? Olha aí. Por que eles estavam assim? O preconceito, tá vendo? Quem era essa mulher? Maria Madalena. Eles pensaram assim, logo para você que ele ia aparecer? Você que era, logo para você que ele iria aparecer e não para nós, que andamos 3 anos com ele para cima e para baixo? Pois é, apareceu para ela. A mulher representa o quê? A igreja.
Tá vendo? Hã? Apareceu para ela e disse para ela dar o recado. Vai lá dizer que eu ressuscitei, que eu falei para esses cabeça dura 3 anos falando para eles isso, e eles até agora estão. Aí Jesus tranquilão, né? Falou, vai lá, avisa meus irmãos. Aí eles foram lá, aquela correria toda que vocês já sabem. Depois ficou todo mundo feliz, né? Aí ele entrou, depois chamou Tomé, falou para Tomé, vem aqui Tomé, olha as minhas mãos aqui. Não é que a mão dele estava furada não, é que ele fez aquilo aparecer para ele ver. Imagine se Jesus está com a mão furada, põe aqui a sua mão. Como ele é poderoso, né? Ele mesmo abriu um buraco na mão. Já viu esses filmes de ficção? Ele abriu, aí ele colocou, Senhor. E Jesus não falou mal de Tomé não. Tomé era o único que acreditava ali. Aliás, o único que era sincero ali. Ele falou, realmente, eu não tenho condição de acreditar nisso não. E os outros, não, rapaz, ele tá... Mas não acreditava. Tomé foi o único sincero ali. Você se engana com Tomé. Jesus não criticou Tomé não. Falou, vem aqui meu filho, vê. Tá bom? Eu sabia que vocês não ia ter condições de acreditar numa coisa dessa, né? Mas eu tô aqui. Eu tô vivo. Ô, senhor, o senhor tá bonitão, hein? Fica tranquilo, você vai receber um corpinho desse aqui também, tá? De glória. Tá bom? Porque depois que vocês receberem um desse aqui, eu vim só para mostrar o corpo que vocês vão receber. Porque o meu não é esse ainda. O meu ainda é melhor do que esse. Esse aqui é provisório, hein? Aquele lá de glória era provisório. Você vai ver o meu novão. Eu só vim apresentar aqui qual é o corpo que vocês vão receber, tá vendo? Fazer a propaganda aqui da mercadoria. Aí eles olharam, ficaram maravilhados, né? Aí diz aqui, ó, para terminar, Efésios 4:11. Depois que ele enche todas as coisas, aí diz assim, ó, e ele mesmo, ele quem? Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tá vendo? Todos esses dons aqui, essas pessoas aqui, fazem o quê? Anunciam a palavra. Esse negócio aqui não é título, não. Eu sou apóstolo, eu sou maioral, eu sou evangelista, eu sou profeta. Não. Todos esses dons aqui são dons. Isso aqui são dons, não é título, não. É dons. Quer dizer, cada um tem uma especialidade. Por exemplo, aqui vou dar um exemplo a você. Aqui nos canais de denúncias, tem um monte de irmãos que anunciam a graça. Mas você pode ver, nós anunciamos a mesma graça. Mas cada um tem um dom. Né? Palhaço cristão tem um, Alfredo tem outro. Né? Apesar que eu sou Alfredo também. Meu xará. O Davi, o Marcelo Roque, o Nathan Silva, o Jair Francisco e a Ana, o irmão Tavares lá na África, em Angola. Cada um tem um dom, tá vendo? Cada um tem uma maneira. É um dom. E para que esses dons? É para a gente se aparecer? Não. Esse dom é para edificar os outros irmãos. É que nem uma obra. Cada um é pedreiro, outro é pintor, outro é ferramenteiro, e aí vai construindo o prédio. Né? Os dons é de Deus, que Deus nos concede para que a gente possa edificar, através da palavra da graça dele, as outras pessoas, que também vai despertar o seu dom e vai também usar os seus dons para crescimento do corpo de Cristo, da verdadeira igreja, que não é a universal, nem assembleia, nem batista, nem católica, nem nenhuma. A igreja são as pessoas, o templo de Deus, a mente. Então ele diz aqui, ó, ele mesmo, Efésios 11:4. Aliás, capítulo 4, versículo 11. Depois que Jesus faz tudo isso, ele mesmo concedeu os dons, né? Para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. É o dom, né? É o manejo da coisa, não é título. Com vista ao quê? Olha aí, para quê?
esses dons? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, que são as pessoas que estão por aí, que é você, que é um santo, separado também por Deus, para a gente poder ter condições de levar a palavra da graça de Deus, tá vendo? Para aperfeiçoar as pessoas na graça de Deus, não é para salvar ninguém, tá vendo? Porque salvar ele já salvou aqui. Você tá vendo dizer que ele levou cativo o cativeiro? Fui eu que levei cativo o cativeiro? Sou eu que vou salvar alguém agora? Como eu posso salvar alguém se ele já fez tudo isso aqui? Toda essa trabalheira. É, né? E diz aqui, ó, com vista ao aperfeiçoamento. Bom, tá tudo pronto, eu já fiz tudo isso. Agora, meus filhos, vou separar para que eles recebam dons para anunciar aos seus irmãos, para que a mente deles se abram, os olhos deles se abram e eles me conheçam espiritualmente, mesmo na terra, ainda num corpo de carne, e liberte os seus irmãos da mão de Silas, de Valdemiro, dessa gente toda. Porque, pelo que nós estamos vendo, parece que eles não vão se converter. O Macedo já está numa certa idade, parece que vai morrer nessa. Pode ser que se converta, né? Mas, pelo andar da carruagem aí que a gente está vendo, o poder, o dinheiro e a mentira não vai permitir mais que esses homens se convertam. Lamentavelmente vão morrer na mentira. O pior não é isso, é que está levando milhares de pessoas também para a mentira. Milhares de pessoas que não vão usufruir, não vão aproveitar a graça de Deus aqui na terra, viver uma vida abençoada com essa graça maravilhosa, com esse conhecimento maravilhoso, em paz, com alegria, com sossego. Por quê? Vai estar dentro do sistema, fazendo corrente, campanhas, votos, sacrifício, com medo da vida, da morte, do diabo, do apocalipse, do lago de fogo, com depressão, síndrome do pânico, medo, todas essas coisas que não prestam. É assim que tá essas pessoas, obreiros, esposa de pastores. Tem gente cheia de problema, tem gente que sai desses lugares e fica doente. Tem gente que são amarradas de camisa de força, são até internadas em hospício, de tanto que fica ouvindo mentiras, heresias e falsas doutrinas nesses lugares. O fim dessas pessoas é esse. Perdeu a vida, estão salvas, tá vendo? Jesus já salvou elas, levou cativeiro, a morte, o diabo, o pecado. Mas elas não sabem disso. E os dons que Deus nos concede é para isso. É para libertar elas disso, da mentira. Não é para libertar ninguém de diabo, nem salvar ninguém, porque isso ele já fez. É para salvar essas pessoas da mentira, do engano, tá vendo? Então diz aqui, ó, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, Efésios 4:12, para o desempenho do seu serviço, tá vendo? Serviço de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, tá vendo? O dom que eu recebi é para a edificação. Um irmão se converte o outro se converte, o outro vai se convertendo, e o corpo de Cristo, ó, vai se desenvolvendo, e a humanidade vai sendo salva, e o mundo vai ficando melhor. Né? Uma pessoa conhece a graça, para de destruir, para de fazer mal ao próximo, pronto. Já é menos um problema para a sociedade, né? Para ele mesmo, né? Passa a viver no amor e na graça de Deus. 1, 2, 3, 10, 1 milhão. Né? E o mundo vai melhorando, tá vendo? Não há condição de o mundo melhorar sem as pessoas conhecerem a graça. Pode ver, o mundo está de cabeça para baixo aí. E esses homens estão dizendo que estão pregando o evangelho há 2000 anos. Inclusive os evangélicos agora, fazendo arminha, adorando homens. Até político eles estão adorando agora. Eles acharam pouco adorar pastor, adorar bugiganga, feitiçaria, rosa ungida. Agora estão adorando até políticos. E corruptos. Vejam, e dizem que é evangélico. Deus fica só olhando. E diz aqui, ó, até que todos cheguem, Efésios 4:13, até que todos cheguem, fazer o serviço, aplicar os dons para edificar o corpo de Cristo, Efésios 4:13, até que todos cheguemos, aí ó, todos, tá vendo? Sempre todos, nada de bispo, de pastor, de homens ungidos ou especiais. Orem por mim, pastor, orem por mim, não sei quem, não. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Tá vendo aí?
Eu desafio a qualquer um conhecer quem é Deus dentro desse sistema religioso. Não vai saber nunca. E Deus está dentro dessas pessoas, mas elas não vão conhecê-lo. Né? Até que cheguemos à unidade e o pleno conhecimento, pleno, tá vendo? Do Filho de Deus. A perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. O que quer dizer isso? Você vai crescer tanto espiritualmente que você vai estar, daqui a pouco você está encostado no ombro do Senhor Jesus. Já viu aquele irmão pequenininho seu, que ele vai crescendo, daqui a pouco ele está do seu tamanho? É isso que Deus quer. Espiritualmente você vai chegar a esse nível. O apóstolo Paulo chegou nesse nível. Por isso que ele disse, já não sou eu mais quem vive. Tá vendo? Aquele corpo dele não era mais nada. A mente, o entendimento, o amor, tudo, conheceu tudo. Que ele disse, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E ele não estava no céu não quando ele disse isso, ele estava aqui na terra. O próprio Jesus. O homem estava manifestado, puro Jesus. Jesus andando com a perna dele, comendo com a boca dele, falando com a boca dele, vendo com os olhos dele. É isso que Deus quer fazer comigo, com você e com todos nós. Você crescer ao ponto, porque Jesus agora na terra é você, sou eu, somos nós. Aí ele diz aqui, para encerrar, Efésios 4:14, para que não mais sejamos como meninos, tá vendo? Meninos, essa gente que vive aí fazendo campanha corrente no meio dessas religiões, desse planeta Terra aí. São meninos, agitados de um lado para outro, vai numa religião, vai em outra, levado ao redor por todo o vento de doutrinas. Doutrina quer dizer ensinamento. Olha lá, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Venha fazer campanha de Israel, agora é a campanha da justiça, agora nós vamos dar o sal, agora nós vamos dar a rosa, agora você vai tomar a Santa Ceia, sua vida vai mudar. Agora você vai dar tudo o que tem um desafio, ou tudo ou nada, jogue Deus na parede, ou Deus é ou Deus não é, tá vendo? Crianças, sem entendimento, tá vendo? Pela artimanha dos homens que induzem ao quê? Ao erro. Quando esses homens mandam você praticar essas coisas, idolatria, tudo o que não presta, eles estão induzindo você ao erro. Efésios 4:15, mas seguindo a verdade em amor. É isso que a gente tem que fazer, doa quem doer. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, não é crescer, todo mundo, em tudo. Em quê? Em alguma coisa? Não. Em tudo, naquele que é a cabeça, naquele que é a cabeça. Quem? Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, tá vendo? Um corpo ele tem juntas, né? Você não tem junta aí no seu cotovelo? Auxiliado, tá vendo? Lembre-se que Jesus é o cabeça, tá? Segundo a justa cooperação de cada parte, tá vendo? Eu tenho que fazer minha parte. Eu faço parte, eu sou membro do corpo de Cristo. Então eu tenho que fazer minha parte. Você fazer a sua, o outro fazer a dele, né? Nós somos membros e cada membro faz sua parte. O dedo, a mão faz uma coisa, o pé faz outra, né? Os olhos fazem uma outra coisa, o ouvido faz outra. Cada um tem a sua função no corpo, né? Segundo, né, a cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Tá vendo? Em amor. O corpo de Cristo cresce em amor, não em mentiras, em campanha, em artimanhas, né? Dá todo o seu dinheiro, essas parafernálias que você está vendo aí, política, essa sujeira toda que está aí. Não. Compare o corpo de Cristo como uma criança que nasce, cresce, vai se alimentando, vai crescendo e vai se desenvolvendo, né? Os músculos, os nervos, as juntas, tá vendo? Vai crescendo tudo. E o cabeça quem é? Cristo. Assim é a igreja.
Então, receba essa palavra no seu coração, porque você é um filho de Deus, amado, abençoado, mais que vencedor, e faz parte do corpo de Cristo. Então venha também usufruir da graça de Deus e abandone a mentira. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos e até a próxima.